A transmissão está começando. Todos os participantes estão no modo somente escuta. Boa tarde, pessoal. Sejam todos bem-vindos aí ao evento. Com relação aí para darmos início, né? Eu vou estar testando com vocês aí o meu áudio, se o mesmo tá bom, se está com um nível bom, e também aí eu vou pedir para vocês colocarem lá no perguntas, por favor, se o áudio está ok. Pessoal, boa tarde. Temos aí no... Ok. Ok, Ismael, muito obrigado aí pela participação e pela mensagem, ok? Bom, então vamos lá. Bom, pessoal, estaremos mais uma vez, boa tarde a todos, obrigado pela presença. Estaremos aí falando sobre a LGPD, né, a Lei Geral de Proteção de Dados, né, lei esta aí que veio, né, para mudar todo o conceito sobre a forma de coleta de dados, de armazenamento de dados pessoais dentro das empresas. Eu vou estar passando todo o lado conceitual da lei, né, e na sequência aí teremos a apresentação da linha Saúde DataSul, né, quem estará aí realizando o evento é o Leonardo e o Marcelo, tá? E aí na sequência teremos a apresentação deles ligada aí à LGPD, ligada à linha de produto, ok? Bom, vamos lá. Bom, pessoal, meu nome é Leandro, né? Eu faço parte aí da área de consultoria de segmentos, né? Eu tenho mais de 9 anos de experiência aí na área de implementação de software tributário, né? E sou graduado em ciências contábeis, tá? Bom, conforme eu já mencionei, né, sobre a LGPD, né, ela vai impor aí algumas obrigações para as empresas nas questões de dados pessoais, né, ela impõe essa obrigatoriedade, né, colocando aí, a gente coloca sempre como exemplo nas apresentações o RH, né, sendo este aí um departamento que mais coleta dados pessoais, né, em seu sistema. É, e aí no final eu vou estar apresentando para vocês como é que está a evolução da NPD, né? Como é que estão aí as questões das sanções, tá? O que temos lá o que a NPD vem publicando, né? Todo o seu cronograma, também que ela segue um cronograma de diretrizes perante a LGPD, né? Porque ela tem que seguir o que a LGPD menciona lá em seus artigos com base na lei, tá? Então aqui a gente começa com a evolução, né, da lei. Então partindo lá de 2010, né, então assim inicialmente o Brasil, referente à evolução da lei, né, o Brasil ele já possui, né, algumas leis que já garantem, né, isso anteriormente lá ela já tinha leis que garantiam, né, essa questão de tratamento de dados. Então, desde 2010, o governo ele já vem com essa preocupação, ele já tinha essa preocupação com o uso desses dados pessoais. Tá? Então, aí, através de uma consulta pública, foi efetuado um anteprojeto e que após 2 anos esse projeto virou lei, né? Esse projeto aí ele fala sobre a questão de uso de dados e ele traz também providências, mas não sendo muito claro na época em suas posições. Isso em 2012. Né? Em 2013, já em 2013, foi criado um novo projeto com o avanço do uso da internet e sendo apresentado como lei em 2014. Em 2014, este projeto ele virou lei, sendo a 12965. Ela foi conhecida lá na época como Marco Civil da Internet, né, em que ele trouxe aí a questão do compartilhamento, né, dos dados dentro da internet, da forma que estávamos apresentando, expondo os nossos dados dentro da internet. Então o Brasil ele já tinha lá algumas questões de utilização de dados,
né? E dentro do Código de Defesa do Consumidor vamos encontrar essas questões sobre compartilhamento, né? Porém, até então não tínhamos aí um padrão em que as empresas pudessem se utilizar, seguir, né? Então aí esse movimento ele veio desde 2010, porém com leis dispersas, tá? Aí, analisando outros países, os membros também tinham a mesma preocupação, né? Em 2018, a União Europeia criou, né, a GDPR, Regulamento Geral de Proteção de Dados da União Europeia, sendo uma lei referência, né, e que foi levado o mesmo conceito para outros países. E aqui também no Brasil não foi diferente. Então, em 2018, foi criada a LGPD, que teve como base a GDPR, assim como lá, né? E com a necessidade de termos uma regulamentação, uma padronização da forma que as empresas manipulam os dados pessoais, principalmente aquelas que são utilizadas via internet. Tá? Então, lei esta 13.709, de 14 de agosto de 2018. Dando sequência, aqui nós temos aí a proteção de dados aí ao redor do mundo. Deixa eu atualizar todos aqui. Opa. Bom, nessa demonstração, temos essa questão aí desse processo de implantação, né, ao redor do mundo aí, que teve lá início na União Europeia, né, que está fortemente lá implantado, funcionando, aplicando multas, multas em grandes empresas do tipo Facebook, Google, por utilizarem aí dados pessoais de forma incorreta. Temos aqueles países, né, que estão ainda se adequando à lei, aqueles que estão parcialmente adequados e o nosso Brasil, né, que temos aí a lei em vigor, as sanções a partir do dia 1º de agosto, mas ainda que tem algumas indefinições entre a LGPD e a NPD, que precisa ali ter as suas definições, então está se adequando, né? Ainda que a lei está em vigor e as sanções estão, aí tem algumas questões que precisam ser mais claras, e a NPD está buscando isso dentro do seu cronograma, e aí eu vou estar apresentando para vocês no final. Tá? E também alguns países que não têm nenhum tipo de lei e aqueles que criaram a sua própria lei, não seguindo aí o exemplo da GDPR, tá? Aqui a gente tem aí o que a lei, o que a LGPD ela vai tratar, né? Então, pessoal, a Lei Geral de Proteção de Dados ela tem como objetivo regulamentar a forma como as empresas realizam esta coleta e a forma como utilizam esses dados pessoais, tá? Esse é um ponto, um ponto importante aí, né, das empresas coletarem esses dados e ter com clareza o seu motivo da coleta, tá? Nessa situação do que a LGPD vai tratar, a mesma ela é direcionada para a pessoa física, né? Então ela vem tratar tanto a pessoa identificada como a pessoa identificável. Então, exemplo aí de uma pessoa identificada é o nome, e através do meu nome você sabe quem eu sou. Já na questão do identificável, pode ser um endereço de e-mail, telefone, né? Porque através destes dados você chega até a minha pessoa. Então, a lei em seu artigo 5º menciona alguns pontos em que ela estará tratando, né, que é capaz de identificar de alguma forma isolada, né, ou identificar uma pessoa de forma conjunta. Então, ela coloca esses exemplos: nome, e-mail, RG, CPF, endereço, né, dados de localização, e através desses dados compartilhados, temos a possibilidade de chegar até uma pessoa. Então, aí, separando da forma identificada como da forma identificável, tá? Então, ela tem essa tratativa. Aqui, dando sequência nos dados pessoais, temos aí neste slide a principal questão da lei, né, que são os dados pessoais sensíveis, né? É a questão mais importante, porque são dados que acabam revelando uma característica de uma determinada pessoa, né, como religião, dados bancários, sexo, orientação sexual,
posição política, origem racial, filiação sindical, né, sendo dados que podem expor uma pessoa e sendo desta forma tratado como dados sensíveis, tá? Hoje sabemos que o tipo de religião, posição política acaba criando um certo desconforto para as pessoas, né? E se realmente há necessidade de coletar estes dados, né? Se tiver que coletar esses dados de fato, né? Precisa ter uma questão de proteção sobre estas informações, tá? Então, o quanto é importante você ter a coleta de dados, mas não ter ali a coleta de dados desnecessários, tá? Aqui nós temos os dados pessoais anonimizados, né? É uma técnica de processamento que acaba removendo e modificando aí algumas informações que pode identificar alguma pessoa, né? Então, técnica essa que já está sendo utilizada em alguns momentos. Então, exemplo, dados do IBGE, né? Acaba realizando aquelas pesquisas e os mesmos não precisam saber quem é a pessoa, eles precisam saber somente a quantidade de mulheres que trabalham naquele setor da empresa, ou a quantidade de homens, então eles acabam anonimizando alguns dados. Então eles pegam somente aquelas informações necessárias que o IBGE solicita. Então temos essas questões nesse sentido hoje, né? E a lei traz essa figura como anonimização. O significado é ocultar-se sobre o anonimato, tá? Então uma vez um dado anonimizado, né? Ele não tem como ser reversível, né? É irreversível. Bom, aqui no tratamento de dados, então, para todo dado pessoal coletado, deverá ser realizado um tratamento nele, né? A lei menciona que não é simplesmente pegar os dados, né, e deixar ali em um campo do sistema, né? Se deve dar um tratamento adequado ao dado, ter uma base segura. Aqui nas hipóteses de processamento, quais são as principais aí? Então a gente começa destacando aí consentimento expresso, né? Então com a entrada da lei, né, ela traz o consentimento expresso do titular, então tudo titular ele deverá assinar, seja virtualmente ou no papel, o titular tem que ficar ciente da coleta de dados dele, em que ele deverá autorizar aquilo, tá? Como também temos a execução do contrato, né? Exemplos aí, compra de carros, casas, teremos um contrato com os dados pessoais, em que nesses casos é necessário ter esses dados e a lei vai permitir a coleta de dados. Temos também o cumprimento do dever legal ou regulatório, né, se encaixa praticamente nas obrigações aí que a empresa tem junto com o governo, né, como exemplo a entrega do E-Social, na admissão de um funcionário, na DIRF, em que todas essas questões são necessárias à coleta de dados pessoais e assim necessárias à entrega de alguma obrigação, cuja lei permite a coleta de dados. Ao mesmo tempo que ela permite que os dados ali sejam coletados perante aquela determinada obrigação, uma empresa ela também não consegue ter a exclusão daquele dado se ele tem que ser compartilhado com uma determinada obrigação, né? Então ele não pode simplesmente excluir, porque senão acaba dando algum tipo de erro na entrega daquela obrigação. Tá? Exemplo aí, como mencionamos, o E-Social. Temos aí a defesa de direitos, né, em que não temos como entrar com uma ação sem termos os dados pessoais, e assim a lei ela também permite que, nestes casos, a coleta seja realizada. Aqui nós temos, dando sequência às principais hipóteses, né, de processamento. Temos aí a proteção da vida ou saúde, né, se encaixa aí perfeitamente no plano de saúde e seguro de vida, né, sendo uma questão de tratamento de dados sensíveis, em que tratam sobre tipo sanguíneo, raça, em que a lei assegura que pode ser coletado esses dados pessoais por não termos como de deixar coletar esses dados aí, pois são essenciais no processo, né? Temos também aí a tutela da saúde, né? Então, conforme eu já informei, entra na questão de saúde, sendo assegurada a coleta dos dados por lei. Temos aí a questão do interesse legítimo do controlador, né? Tem empresas que precisam dos dados pessoais devido ao seu segmento e cabe a elas assegurar perante a lei que precisa daqueles dados, né? Tipo de empresas que trabalham com índice, né? E cabe a elas se resguardar das condições que a lei impõe. Temos aí a proteção ao crédito, né? Não temos como abrir uma conta no banco,
né, ter um cartão de crédito sem que eles tenham nossos dados pessoais. E a lei traz essa questão que pode sim obter os dados com este propósito. Então, todas essas questões apresentadas, pessoal, são questões aí primordiais, cabem ser analisadas e propor essa questão do tratamento do dado, né, verificar a sua determinada finalidade, né, sempre possuir um amparo para a sua utilização, né, olhar sempre lá o artigo 7º da lei, em que ela menciona que qualquer operação de tratamento de dados que não esteja enquadrado nessas questões, a empresa pode sofrer multas, né, sendo estas multas altíssimas, tá? Aqui nós temos os direitos do titular. Então, conforme eu já falei, sendo esta uma lei para a pessoa física, ela apresenta algumas informações que amparam o titular do dado. Então, confirmação, né, se os dados estão sendo utilizados ou não pela empresa, né, o titular aí deverá ter acesso aos seus dados, né, correção, se estão desatualizados, sendo esse um direito que o titular deverá ter com base na lei, eliminação, né, caso ele tenha algum dado que não concorde, o mesmo poderá ser eliminado. Também na questão de portabilidade, como exemplo, mudança de bancos, aí portabilidade de operadora de celular, em que o banco anterior à operadora não deverá ter mais os dados, né, devido à portabilidade, como também a lei garante a eliminação total dos seus dados, sendo este um ponto importante, conforme eu já informei, pois temos casos em que não podemos ter uma eliminação total, como exemplo lá o RH, né, por utilizar bastante dados pessoais. Podemos citar um caso de um funcionário que trabalhou durante anos na empresa, né, e o mesmo foi demitido e ele pediu a eliminação dos dados dele. Mas temos questões aí de obrigações, né, e não é permitido lá que seja feita a sua eliminação durante um período aí aproximado de 30 anos, porque além das obrigações também tem implicações trabalhistas aí, sendo necessário um respaldo jurídico, né, e as empresas elas devem ficar atentas, né, do que elas podem ou não fazer. Outro exemplo é no momento de um processo seletivo, né, em que temos 5 concorrentes para aquela determinada vaga, e 5 destes, e destas 5, na verdade, um foi aprovado, e os demais solicitam que os dados deles sejam excluídos. Então, neste caso, sim, é possível a empresa realizar tal ação. Né? Um se vinculou à empresa, os outros 4 não, então eles têm o direito de pedir a eliminação do dado. E aí é possível realizar aí tal ação, tá? Dando continuidade aos direitos do titular, então a empresa realizou algum tipo de compartilhamento, né, que vai aparecer os dados pessoais, né, a empresa precisa deixar claro essa informação para o titular, né, exemplo, empresas prestadoras de serviço, elas mandam seu funcionário trabalhar em uma outra empresa, né, porém, para ele entrar naquela empresa, precisa ser informado seus dados pessoais, né? Precisa dos dados pessoais dele, né? Então, se tem esse compartilhamento, o titular precisa estar ciente que os seus dados estão sendo compartilhados, tá? Informação sobre o não consentimento, né? Ou seja, sobre a opção de não autorizar o tratamento e as consequências da negativa, né? O titular também poderá executar reclamações aí junto ao controlador, figura esta que ficará dentro da empresa, como também a NPD, a Agência Nacional de Proteção de Dados aí. Então o titular tem esse canal para realizar as devidas reclamações por utilizarem seus dados pessoais de forma desnecessária. Ou também fazer uma oposição, né, caso discorde aí de um tratamento feito sem seu consentimento e o considere aí irregular. Bom, dando sequência, pessoal, para termos todo esse controle dentro das empresas, é necessário termos figuras-chaves, né? Ou seja, pessoas que realizam esses serviços, né, por ser um procedimento novo, né? Temos aí essas questões, novas questões, né, e por ter um determinado controle. E a lei menciona essas figuras, né, sendo profissionais específicos. Então aí temos a figura do controlador, é necessário ser aí um profissional que vai tomar algumas decisões sobre o tratamento do dado, né, mapear todo o processo da empresa, sendo esta a função do controlador.
o operador responsável aí por aplicar toda aquisição, toda decisão, né, sobre o tratamento de dados que a empresa terá a partir daí da lei, a figura do encarregado, né, na GDPR aí é conhecido como DPO, né, figura que é um intermediário entre o controlador, né, e o titular do dado, e a Agência Nacional de Proteção de Dados, a ANPD, né, sendo instituída aí pelo governo, né? Então, o papel do encarregado é fazer toda essa comunicação, né, entre as partes. Tá? Então, aí, cada usuário então, terá a sua responsabilidade, né, sobre a legislação, como as práticas de proteção. Né? A lei ela veio aí, né, com bastante cursos, ela tem bastante cursos agora direcionados, né? Essas figuras aí elas precisam conhecer um pouco porque elas vão ter, são aí todo o processo de início, são o começo, né? Elas precisam acompanhar aí desde o início de toda a operação, de toda a separação de documento, né, sobre todo o mapeamento dos dados dentro da empresa. Figuras essas que é o controlador, o operador e o encarregado, tá? Aqui nós temos os princípios da LGPD. Então aí são 10 princípios, pessoal, que são mencionados aí perante a lei, né, sendo estes ligados aí totalmente ao titular do dado, né, ou seja, a pessoa física. Tá? E cabe às empresas aí refletirem sobre essa questão, né, no caso da finalidade, qual utilizar, né, será que estamos coletando os dados de forma clara, né, será que os dados estão sendo coletados, será que os dados coletados são necessários, será que não estamos com excesso de informação? Então teremos que se adequar sobre essas questões, né, tentando minimizar aí as informações, pois temos que ter aí uma base onde os dados são coletados, né, analisar ali cuidadosamente os direitos dos titulares, tá? Então a empresa precisa prestar contas aí à NPD, ainda tem algumas indefinições como essa ação ela é tomada, tá? E aí a gente chega na NPD. Então ela vem crescendo aí ao longo desde a implantação aí da LGPD, né? Então a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, ela é um órgão vinculado à Presidência da República, né? Ela é dotada de autonomia técnica e decisória, com jurisdição no território nacional e com sede e fórum no Distrito Federal. Então assim, tudo se centraliza a ela. Nenhum órgão vai ter alguma posição perante a LGPD a não ser a ANPD. Tudo é direcionado para ela, tá? Ela foi criada em 2020, né? A sua estrutura organizacional está descrita lá no decreto 10.474 de 26 de agosto de 2020, né? E as decisões dela, ela possui um caráter colegiado, né? Ela tem um conselho diretor, né? Com 4 diretores, então ela tem todo um conselho lá para tomar as decisões e diretrizes perante a LGPD. Aqui, conforme até tinha informado no começo, aqui ela soltou esse cronograma, né, foi até abril de 2021, com toda o seu trabalho que ele vem sendo executado, né? Aqui teve esse cronograma que se encerrou em abril de 2021, mas que ela publicou lista completa dos indicados para o Conselho Nacional, né? Aqueles que estão lá trabalhando, a publicação do regime interno, designação do encarregado, instituição do GT para adequação à NPD, à LGPD. Então ela veio todo com esse cronograma, com as principais ações aí, né? E com base naquele cronograma, lá temos a portaria que ela publicou, sendo a número 11 de 2021, né, em que a ANPD, Autoridade Nacional de Proteção de Dados, ela torna público sua agenda regulatória para os anos de 2021 e 2022. Então aí ela tem
outros trabalhos a seguir perante a LGPD que ela vem implementando, e aí ela vai ter esse prazo até o segundo semestre de 2022, que é a sua data aí para a conclusão, tá? Aqui nós temos os incidentes de segurança, né? Então, o DPO, dever de comunicar à autoridade nacional ao titular a natureza dos dados afetados, informações das medidas técnicas e de segurança utilizadas para a proteção de dados, tá? Riscos relacionados ao incidente. Então, é dever de comunicar à autoridade nacional perante o incidente de segurança essas informações, tá? Os riscos relacionados ao incidente, o motivo da demora, informações das técnicas de segurança utilizadas para a proteção de dados, tá? Aqui nós temos aí as penalidades em 2021, né? Então, com a lei 14.010, ela tem a sua entrada a partir de agosto, do dia 1º de agosto de 2021, tá? Com a aplicação das sanções. Só que aqui temos as sanções administrativas, tá? Então, aí, conforme até falei, outros órgãos públicos podem aplicar essas sanções? Não, né? Tudo é centralizado ali a NPD. No caso das sanções administrativas, pessoal, ela está soltando, ela tem uma minuta, né? Essa minuta ela tem todas as diretrizes, né, sobre as sanções, né, sobre as multas. Inicialmente, a NPD ela vai tomar a ação de tentar realizar tal ação sem aplicar qualquer tipo de multa, né, mas com avisos ali e as medidas que a empresa está tomando, para que depois, caso não tome, né, aquela medida, aí ela realmente aplica a multa, né? Então ela procura estar realizando isso na sua minuta lá. Eu vou até mostrar para vocês a nossa página da LGPD que temos no espaço legislação, né? A gente criou recentemente lá as sanções, publicando essas sanções que a NPD ela soltou lá no site, né? E o quanto são importantes aí ficarmos atentos a cada passo que ela dá, tá? Aqui, pessoal, temos aí o posicionamento da TOTS. Então, a TOTS ela tem lá suas diretrizes, né? O que ela informa qual que é o papel dela e da empresa, né, perante a LGPD, né? Ela também fala o que são os dados pessoais sensíveis. Conforme eu falei, quais são os dados, quais são os papéis dentro da LGPD, isso perante a TOTOS e as empresas, tá? Aqui nós temos o termo de ciência da LGPD. Então, aí ela apresenta o papel da TOTS de nossos clientes na Lei Geral de Proteção de Dados. É importante, pessoal, que vocês analisem esse conteúdo e formalizem o seu aceite no portal do cliente. Tem o QR Code aqui também para vocês realizarem aí o acesso. Ele vai te levar à central de relacionamento e aí vocês conseguem realizar este aceite, tá? Aqui eu vou estar demonstrando para vocês a nossa página do espaço legislação, tá? Então, só um minutinho. Ok. Bom, aqui, pessoal, na página do espaço legislação, deixa eu até acessar aqui pelo totos.com, tá? Então, como é que funciona o acesso? Ela é feita pela página principal lá da TOTS, né? Então tem um campo lá já no campo Sou Cliente. Ao clicarmos, deixa eu fechar aqui, vai aparecer aqui espaço legislação. Clicando nele, logo de cara vai abrir uma janelinha, vai pedir caso vocês queiram receber as novidades no âmbito fiscal e tributário, sendo estadual, sendo federal, estadual e municipal, vocês vão receber esses conteúdos de informações. Então acessem aí, tá? Tem uma gama de informações aqui, são várias, não só ligadas à parte de LGPD. Aqui temos aí a parte de documentos fiscais eletrônicos, né? Temos aí também o evento TOTS Responde, onde vocês podem fazer a inscrição para outros eventos que nós temos. Aqui temos uma página exclusiva para a LGPD, tá? Então, ao clicarmos aqui, ó, eu tenho qual que é o objetivo, né? A agência, falando sobre a agência regulamentadora, assim, no NPD, tá? Ela tá soltando aqui, a gente até colocou, pessoal,
que ela vem aplicando, né, além das suas ações, tentando informatizar a LGPD e deixar as empresas com todas as informações possíveis ali. Então, ela tem canais de atendimento, ela está soltando cartilhas de proteção de dados, agentes de tratamento, vazamento de dados. Então, caso vocês acessem aqui, ao clicar, ele já te leva para o download dessa cartilha, tá? Temos também aqui os princípios da LGPD, direitos do titular, aí a questão que eu comentei sobre as sanções administrativas, tá? Desde quais são as sanções, né, que podem ser aplicadas perante a NPD, tá? Qual abordagem terá a NPD quanto a eventuais infrações cometidas, tá? Também é a questão que eu falei que ela vem se estruturando para a aplicação das sanções. Então a LGPD ela determina critérios e parâmetros. A NPD você precisa seguir para você poder chegar e aplicar sanções. Então ela tem que ter todo um regulamento e através desse material aqui ela disponibilizou para consulta pública. Ele está em fase de final, né? E aí lá tem todos os passos perante as sanções, tá? Então aqui nós temos a parte ligada à LGPD, né? Temos também, pessoal, notícias, tá? Notícias sobre notas técnicas, versões novas de validadores, a exemplo aqui da ICF, tá? A gente procura sempre atualizar conforme a cada publicação do governo de imediato para que todos os nossos clientes fiquem totalmente atualizados com cada assunto, tá? Temos aí páginas da FDRINF, E-Social, da ECF 2021, das principais obrigações que estão pegando. E nosso acervo aí temos informações quanto a CIOT. Tá? E lembrando, pessoal, que todo esse evento ele está sendo gravado, tá? Então vocês depois poderão acessar, compartilhar com membros da sua equipe e onde que vocês vão pegar o vídeo dessa gravação. Aqui nós temos, em novidades, temos lá o campo biblioteca. Ao clicarmos nele, todo o nosso material ele é salvo, né, no YouTube. E aí vocês têm aqui, inclusive, os últimos eventos separados por cada linha de produto, não só ligado ao LGPD, mas a ECF, E-Social, FDRINF, vocês podem aí assistir, tá? Então, lembrando, esse material ele vai ser, esse evento ele está sendo gravado, tá? Aqui, vocês analisando aí na ferramenta, tem um campo de documentos. Então, tanto o meu material dessa apresentação como da linha de produto está disponível para que vocês realizem o download, tá? Então, aqui, voltando aqui à apresentação, aqui a gente encerra, eu encerro essa minha apresentação, tá, pessoal? Falando aí desse lado conceitual, eu vou estar passando agora para a linha de produto, né? E a linha de produto vai estar aí passando as informações da LGPD quanto ao sistema, tá? Obrigado, e no final aí a gente abre para perguntas, tá? Só um minutinho, por favor, pessoal. Bom, Leonardo é o que vai apresentar. Leonardo, agora você já está como apresentador, tá? Aí é só dar sequência aí. Tá ok, obrigado. Deixa eu só carregar aqui minha apresentação. Aqui. Estão visualizando minha tela? Estamos sim. Acho que sim, né? Então tá. Boa tarde a todos. Bom, então, dando continuidade aqui na apresentação, eu vou falar um pouco aqui sobre as implementações e alterações que nós fizemos no produto, né, na questão do TOTS Saúde Planos linha DataSul, para atender a LGPD. Tá? Claro que a maioria das alterações elas ocorreram por parte do próprio framework da linha DataSul, então elas acabam refletindo também nos demais produtos, né, na parte do financeiro, na parte de manufatura e assim por diante. Mas existiu um trabalho
né, que a gente iniciou até já faz algum tempo e já foi liberado, né, em versões anteriores do produto, que foi a revisão, né, a revisão da parte dos campos, né, revisão e identificação dos campos pessoais e sensíveis, né, que o nosso produto acaba trabalhando, né? Então, a primeira fase que a gente atuou no projeto foi a da verificação, né, e identificação de todos esses campos aí, né? Assim como o Leandro já explicou, a questão do campo pessoal e do campo sensível, né, nós fizemos esse trabalho e também nós fizemos um trabalho de verificação de log de acesso dos programas, né? Então, o produto ele tem todo um controle, né, de log de acesso por perfil de usuário, grupo de usuário, e aí houve também toda uma verificação, né, de todos os programas para que nenhum fique sem passar pelas rotinas de controle de acesso, né? Isso para quê? Porque a gente acaba fornecendo, né, uma forma de realizar a consulta desses logs, né, desses logs de acesso. Quem acessou, quando acessou, o que determinado usuário acessou no produto, né, o programa, quando foi a última vez que foi acessado e quem acessou, né? Então, toda essa rastreabilidade, a gente fez uma verificação e disponibiliza o acesso desses logs através de 2 programas, né? O primeiro programa é este que está aparecendo aqui na apresentação, né? Que é um programa do próprio framework, que é o BTB 200EA. Só um minuto, pessoal. É o BTB 200EA, né? Então, ele é um programa que ele permite fazer a consulta, né, por usuário, né, do que o determinado usuário acessou e também por programa. Então, é possível verificar quem acessou determinado programa por um determinado período, né? Define a faixa inicial e final do período e aí esse programa ele apresenta essas informações. Também, esse programa aqui, tá, só também para deixar claro para os nossos clientes aqui, esse programa ele permite fazer a verificação de todos os acessos referente aos programas que estão no menu padrão do DataSul, tá? Ou seja, de todos os módulos padrões ali do menu, tá? Porém, nós temos 2 módulos, né, que eles ficam fora do menu do DataSul, né, que são os módulos, o autorizador e o Foundation Saúde. Tá? Então, para ter o mesmo tipo de consulta de log de acesso, a gente desenvolveu esse programa de consulta de log, né, onde vocês podem consultar no menu por esse nome aqui, consulta log de execução módulo externo, conforme está aqui entre aspas na apresentação, né? E vocês vão localizar esse programa. Nesse programa, então, é possível fazer a consulta dos acessos referente ao Foundation e ao autorizador. Tá? Eu vou mostrar aqui rapidamente na tela do produto como é que se acessa esses programas, tá? Só deixa eu não me atrapalhar aqui no compartilhamento da tela. Deixa eu encerrar esse. Vou começar aqui. Não sei se vai aparecer. Aqui. Só um minuto que eu estou fazendo o acesso aqui, pessoal.
Deixa eu ver como é que eu compartilho essa minha outra tela aqui. Ah, ali, peraí. Agora eu achei. Não. Vou precisar de uma... Ô, Leandro, você tá na escuta? Estou sim. Tá. Eu quero compartilhar uma outra tela minha. Tu sabe como é que eu faço aqui? Não estou lembrado aqui. Você quer compartilhar a segunda tela? Ou a primeira? Isso, na verdade, é um acesso remoto que eu tenho aqui. Deixa eu ver aqui. Porque se você estiver usando o monitor, o Leonardo, onde você clicar lá onde está compartilhando, ele tem lá mostrar tela. Ao clicar ali, você vai ter a sua tela 1 ou a tela 2. Aí ambas você pode colocar a tela 2 limpa, por exemplo. Aí vai aparecer a sua segunda tela. Tá, deixa eu ver. Em compartilhando, tem lá mostrar tela. Aqui, ó. Ah, achei aqui. Me achei. Deu. Acho que agora sim. Aí, tá aparecendo aí a tela do sistema. Perfeito. Isso aí, ótimo. Maravilha. Obrigado. Nada. Só fazer o login aqui. Super, super. Tá carregando. Então, este programa aqui, que eu vou consultar, ó, eu copiei lá, então, consulta log de execução módulo externo. Então, este programa aqui, ele permite identificar aqui os acessos, né, referente aos produtos autorizador e foundation. Então, se eu botar aqui autorizador, eu vou colocar uma data só aqui para a gente fazer uma pesquisa. Então, ele vai trazer aqui, ó, os usuários, o nome, né, e aqui o dado que foi realizado. E aí tem mais alguma informação aqui referente à hora inicial e hora final do acesso. Tá? Aí tem a possibilidade de fazer a exportação desse dado para o CSV. Tá? O outro programa, que aí é referente aos programas padrões do menu, é o BTB200ZA. Então, também possível consultar aqui no menu. E aqui, então, através de um período também, posso consultar por usuário ou posso consultar por programa. Aqui eu botei o usuário, aqui, no caso, ele já mostra as consultas que foram realizadas por esse usuário, né? Então, ele mostra também a hora inicial, a data fim, hora fim e o tempo que ficou acessando. Tá? Então, se eu botar aqui algum outro programa, deixa eu pegar um aqui. Tá aqui uma data maior. Ó, ele também traz todo o log aqui, né? Como eu botei um período longo, ele está trazendo aqui bastante informação. Tá? Então, são esses dois programas que podem ser utilizados para acompanhar o log de acesso. E a gente tem também
disponível no próprio TOTUS aqui, um programa que permite visualizar os campos referente aos campos que são pessoais, né, e sensíveis. Deixa eu ver se ele está disponível aqui. Ó, gerenciamento de campos pessoais. Então, através desse programa aqui, é possível fazer essa gestão aqui, essa verificação. Aí, claro, tem que botar o nome do banco, tabela, campo, e aí visualizar aqui os dados. Ele vai disponibilizar aqui como é que é o formato do campo. Deixa eu ver se eu consigo abrir um aqui. Peraí. Esse só com só com o banco não. Mas consultando e com os dados em mãos é possível consultar aqui qual é o banco, tabela, campo, tipo de registro sensível, anonimizável, situação, né? E assim por diante. Tá? Isso aí tudo já está disponível na ferramenta e vocês podem estar acessando tranquilamente. Tá? Voltando aqui para a apresentação, deixa eu trocar novamente a minha tela. Compartilhamento. Ok. E a gente está, botei aqui uma observação só referente à anonimização dos dados, né? Então a TOTUS fornecerá aí uma ferramenta, né, para auxiliar nessa questão de anonimização dos dados, né, que possibilitará fazer a anonimização, uma ferramenta padrão para todos os produtos, né, e que a gente está em fase aí de homologação da integração, tá, do produto aqui do TOTUS Saúde Planos, da linha DataSul. A gente está na verdade, todas as linhas de produtos estão nessa fase de homologação, tá? Então ainda não está disponível no mercado essa parte aí de anonimização. Tá? Bom, o que eu tinha aqui para apresentar então era isso, tá, pessoal? Aí agora, Leandro, não sei, fica aberto aí as perguntas, né? Isso. Bom, pessoal, se encerrou aí a apresentação aí do Leonardo, né? Agora a gente fica aí aberto a alguma dúvida que vocês venham a ter. Tem uma pergunta aí do Daniel Baltazar Gonçalves. Bom, Daniel, primeiro, obrigado aí pela participação. Tá, e ele está questionando aí sobre a anonimização, se tem alguma ideia de prazo para a entrega da ferramenta. Aí. Certo. Ainda não temos um prazo, tá? Não foi passado ainda para nós qual é o prazo oficial que será liberada essa ferramenta, não, Daniel. Acredito eu que a gente está na fase de homologação, tá? Da integração, mas eu não tenho essa informação, não. Os programas serão nível. Aí também tá, ali tem também dos logs, né, do Matheus. Aí você também está conseguindo visualizar, pode ficar à vontade também para ler, tá, Leonardo? Tá bom, tá bom. Estou vendo aqui o Matheus questionou se temos logs de acesso somente aos programas, terá algo a nível de que dado foi visualizado.
naqueles dois programas ali é realmente somente nível de programa, tá? Se quiser visualizar um dado, o que foi visualizado ou o que foi de repente alterado, aí para a linha DataSul tem um produto, né, que é o Audit Trail, que aí ele tem recursos aí que podem estar fazendo esse tipo de controle, tá? Ok. Tem mais alguém querendo realizar alguma pergunta, pessoal? Boa tarde, Marcos. Para obter rastreio, o mesmo deve ficar constantemente ativo. Olha, Marcos, aí acho que a melhor forma da gente obter essa informação seria através de um ticket, tá? Eu não conheço a ferramenta propriamente dita, né? Ela é desenvolvida por uma outra equipe, tá? Ou através de um consultor, ou de repente através de um ticket a gente consiga estar passando esse retorno, tá? Daniel. Sobre o log dos programas versus usuários, certo? Tem que parametrizar em algum lugar ou todos já aparecem? Daniel, é para todos aparecerem, tá? A princípio não tem parametrização para liberar o programa, já é para estarem todos ali. Tá, deixa eu ver aqui o Daniel. Não, o Marcos. Hoje este recurso é desabilitado, pois se torna muito moroso. Tá. Daqui a pouco tem que, Marcos, de repente, dar uma conversada com algum consultor de ambientes para identificar o que pode ser que esteja deixando muito moroso o processo, tá? Kleber, boa tarde. Opa, Fernando, como é que tá? Eu, ao ativar o Trail, eu tive problema com o volume de dados. Esse problema foi corrigido. Então, Fernando, também solicito que seja aberto um ticket, tá? Porque o Audit Tray é uma ferramenta, se eu não estou enganado, é da equipe do Framework, tá? E aí eu não tenho, a gente não administra o processo de tickets, chamados ou desenvolvimento da ferramenta, mas abrindo um ticket para o suporte, eles vão estar direcionando de forma correta. E a pergunta do Marcos ali é também referente ao Trail, né? Se foi feito algo para melhorar a performance, também mesmo o retorno ali que eu passei para o Fernando, tá, Marcos? Acho que é interessante abrir um ticket e fazer algum questionamento ou até mesmo algum consultor de infra possa tá ajudando nesse processo, tá?
Marcos, o que foi feito com os relatórios que são emitidos em arquivo TXT, pois os mesmos permitem alterações, é gravado o parâmetro que foi emitido no relatório. Olha, os arquivos, os programas, na verdade, que geram TXT, eles não sofreram nenhum tipo de alteração, tá? O que gerou ali, ele permanece da mesma forma, tá? Ele não armazena se o dado foi gerado com uma informação ou com outra, tá? Não teve nenhuma implementação nesse sentido, tá? Temos mais perguntas aí, pessoal? Aí ele está perguntando, Leonardo, se isso está correto, não deve ter alguma forma de rastrear o que o usuário fez. Rastrear, você diz se identificar se foi alterado ou não o relatório, o dado do relatório. Como é um arquivo TXT, né, um arquivo texto, aí ele acaba não tendo uma forma de rastrear se teve alteração ou não, tá? Não sei se no Audit Trail tem como de alguma forma rastrear identificar o que está sendo gerado no arquivo. Aí eu desconheço se tem como fazer isso, tá? Mas depois que ele foi gerado, se alguém abriu, editou, trocou algum dado, aí não tem essa. Pelo menos no produto não sei se existe alguma ferramenta de mercado que permita fazer esse tipo de controle, tá? Aí eu desconheço. Houve um vazamento de dados referente a um beneficiário pelo LGPD. É necessário saber quem acessou as informações deste beneficiário. Como será feito isso no TOTS? Então, através do Audit Trail você consegue saber quem consultou o dado que determinada pessoa consultou, né? Bom, Leonardo, Marcelo, bom, até o momento aí acredito que não temos mais perguntas aí do pessoal. Vamos aguardando aí, pessoal. Caso não venha a ter, a gente dá o evento como encerrado. Vou aguardar mais um pouquinho. Ok. Caio. O que você faz com os campos marcados como pessoais? Então, esses campos marcados, Caio, eles servem para fazer a parte posteriormente de anonimização, tá? Que é o processo que está em homologação. Ó, Marcos, peço desculpas, mas eu não conheço os recursos do Audit Trail, tá? Não, realmente
não conheço as parametrizações dessa ferramenta, tá? Aí teria que ou entrar em contato com o executivo, né, o SN, para ver um consultor, ou de repente pelo suporte conseguir alguma informação, mas eu desconheço a ferramenta mesmo. Peço desculpas. Nesse caso, ele tem como realizar uma abertura de chamado, né, o Leonardo? Aí ele consegue obter essa informação, né? Sim, Maravilha. através de uma abertura de chamado ou até em contato com o executivo, né, Uhum. da TOTS que atende, para poder esclarecer algumas dúvidas, né? Não estava previsto aqui para esta pauta falar do Audit Trail, tá, Marcos? Aqui no caso, Marcos, a gente o objetivo não foi aqui trazer algum tipo de treinamento, né, sobre as ferramentas, né, foi mais mostrar referente ao produto Saúde Planos, né, o que a gente realizou e ali a forma até de fazer o acesso referente ao que foi implementado, tá? Mas não tivemos aqui o objetivo de fazer alguma capacitação ou É, parecida. aí, Marcos, até para deixar até documentada essa situação, dessas questões que você está levantando, né, aí, conforme os meios aí que o Leonardo levantou, ou também na abertura de um chamado, aí você já vai ter tudo documentado, né, e o passo a passo aí para finalizar essa situação que você está colocando aí, tá? Mas de qualquer jeito, Marcos, agradecemos aí a sua participação. Bom, pessoal, acho que não temos mais nenhuma pergunta. Aí, Marcos, mais uma vez aí, solicitamos por favor aí que se busque os meios que o Leonardo comentou, tá? Todos os outros aí participantes, eu agradeço mais uma vez aí a participação no evento, tá? Lembrando que todo o material, todo evento está sendo gravado, tá? E depois vocês podem acessar lá e compartilhar com os membros da sua equipe. Obrigado mais uma vez, pessoal. Tenham uma boa tarde. Obrigado, Leonardo. Obrigado, Marcelo, aí pela participação, tá? E Obrigado a todos também. obrigado aí a todos mais uma vez. Obrigado a todos. Ficamos à disposição. Um abraço. Um abraço. Tchau, tchau. Um abraço.